Olá, essa é a aula de ambiente atmosférico, a 7ª aula. Nós vamos falar sobre formação de nuvens. Primeiro, fazendo uma retomada da aula passada, que nós falamos sobre geada, e houve uma questão sobre geada negra. Então, o que é a geada negra? Então, é quando acontece uma ação de ventos frios muito fortes, que pode acontecer mesmo durante o dia, e esse fenômeno é raro, mas ele é muito mais perigoso do que a geada de radiação, ou a geada branca, porque esses ventos frios muito fortes, eles queimam a seiva das plantas, então matam as plantas, né? A geada branca, se vocês lembram da aula passada, é a geada de radiação, que é quando nós temos calmaria, ou seja, ventos bem fracos ou quase nada de vento, e céu limpo, com pouca umidade relativa. Então, nós temos a radiação de onda longa escapando para o espaço e esfriando bastante a atmosfera, mas principalmente as superfícies. E daí, próximo a essas superfícies, o ar está mais frio, atinge a saturação e o vapor d'água congela, ele sublima, ele passa direto para o estado sólido, provocando a geada branca. Então, é bem diferente da geada negra, que é quando eu tenho ventos intensos. E houve um evento muito forte e raro de geada negra no Paraná em 18 de julho de 1975. E fez com que o estado perdesse todas as plantações de café, né, no norte. E isso gerou grandes perdas econômicas e também gerou uma grave crise social. Agora, voltando às formações de nuvens, né, elas são formadas por gotículas de água líquida, né, e são tão pequenas essas gotículas que elas ficam suspensas na atmosfera. Elas se formam quando o ar está saturado, ou quando ele ganha mais umidade ou perde temperatura. E daí eu tenho a formação dessas gotículas. Quando o ar está saturado aqui próximo à superfície, nós podemos ter a formação de neblina ou nevoeiro. Mas quando isso acontece em altitude, nós temos as nuvens. Mas essas gotículas de água, elas acabam condensando, e nós temos tantas nuvens assim, porque nós temos algumas partículas na atmosfera que são chamados núcleos de condensação, né? E daí eles acabam facilitando a condensação do vapor d'água, facilitando essas gotículas. Se nós tivéssemos, né, uma atmosfera totalmente livre de partículas, só haveria condensação do vapor d'água se nós tivéssemos uma situação de supersaturação, ou se tivéssemos 120, pelo menos 120% de saturação do vapor d'água na água, na atmosfera, aliás, para ter a condensação homogênea, ou seja, ter a condensação sem esses núcleos de condensação. Mas como a nossa atmosfera tem bastante desses núcleos, nós observamos, né, a condensação mesmo em situações que não são de supersaturação, que são de saturação e às vezes até de subsaturação. Uma das formas de formar a nuvem é quando nós temos a convecção, ou seja, a gente tem um aquecimento, né, principalmente quando temos o Sol aquecendo a superfície aquece os primeiros milímetros, os primeiros centímetros da atmosfera por condução. A partir daí, nós vimos que surge a convecção, ou seja, esse ar mais quente e mais leve vai subir, né, vai gerar correntes ascendentes. Quando o ar começa a subir, ele vai atingindo, né, altitudes em que a temperatura está menor. Então, nós temos um ar, né, com uma certa temperatura subindo, e quando ele se resfria, ele faz com que o vapor d'água na atmosfera atinja a saturação. E daí, tendo os núcleos de condensação, né, o vapor d'água vai condensar, formando as gotículas e formando a nuvem. Então, essa é a formação de uma nuvem, né, principalmente essa nuvem aqui, a gente vai ver que é a nuvem cúmulos, né, uma nuvem que é formada por convecção. Né? E a nuvem, ela acaba sendo um processo que mostra o transporte de calor da superfície para a troposfera. Né? Então, nós temos a condução aí nos primeiros milímetros, depois a convecção, e daí, conforme o vapor d'água se condensa, ele libera calor latente para a atmosfera. Então, é uma forma bem
eficiente também de conduzir calor, de transportar calor da superfície para a troposfera. Uma outra forma de formar nuvens, né, é através da ação da movimentação de massas de ar encontrando obstáculos topográficos, e daí a gente vai ter uma nuvem que é chamada de nuvem orográfica, e ela pode inclusive provocar precipitação, provocar a chuva orográfica. Então essas nuvens se formam quando o ar é forçado a subir por causa de uma barreira topográfica. Então, da mesma forma, né, da convecção, quando o ar sobe, ele atinge temperaturas menores e satura. Aqui a gente tem o ar subindo, mas não por convecção, ele é forçado a subir uma barreira topográfica e com isso ele atinge um ar que tem uma temperatura menor e acaba saturando e formando essas nuvens. Isso é muito frequente aqui na nossa região, que nós temos, né, a região litorânea, temos o mar, temos a Serra do Mar, então aquela região ali próxima à Serra do Mar, ela frequentemente tem neblina ou mesmo nuvens provocadas, né, por esse fenômeno orográfico. Aqui é uma nova figura mostrando a chuva de convecção, né, que é aquela que a gente já falou. Então eu tenho, só que nessa situação mostrando, por exemplo, se eu tenho uma região mais urbanizada, há alguns indícios que essa região urbanizada, por ela aquecer mais do que a região em volta, ela provoca convergência do ar e depois o ar é movimentado para cima, surgem correntes ascendentes sobre a cidade, né? E esse ar sobe, então eventualmente ele se condensa, forma as nuvens, e isso pode eventualmente gerar precipitação. Essa figura mostra alguns dos tipos de nuvens que nós temos, os principais tipos, né? Então nós temos algumas nuvens chamadas de nuvens baixas, né? Que elas se formam mais próximo da superfície, né? A nuvem mais à esquerda é a nimbostratus, que é uma nuvem espessa, né, baixa, e ela provoca bastante precipitação, mas não é aquela precipitação de tempestade, é uma precipitação mais constante, né? E é uma nuvem que deixa a aparência bem escura, né? Mesmo durante o dia fica bem escurecido, porque ela é uma nuvem bem espessa, né? E ela gera bastante precipitação. Indo para a direita, a gente tem a nuvem stratus, é uma nuvem associada com nevoeiro, né? É uma nuvem de uma atmosfera mais estratificada. Então, é quando eu tenho essa condensação, mas numa atmosfera mais estratificada. Indo mais para a direita, a gente tem a stratocúmulos, né? Que é uma nuvem que se formou como cúmulos, mas depois, né, a atmosfera foi ficando mais estratificada, então ela é meio alongada, né? Indo mais para a direita, a gente tem as nuvens de cúmulos, que são aquelas que se formam por convecção, né? Geralmente indicação de bom tempo, tá sol, e daí começa a formar essas nuvens. Agora, eventualmente, essas nuvens cúmulos, se elas ainda tiverem suprimento de umidade, elas vão continuar crescendo. Então, aquele processo, né? O vapor d'água atinge uma certa altura, né? O ar atinge uma certa altura, o vapor d'água satura, ele condensa. Quando ele condensa, ele libera calor para o ar em volta dele, né? O calor latente. Ou seja, esse ar em volta dele fica mais aquecido, pode ficar menos denso, subir. Daí, mais para cima um pouquinho, ele condensa, libera mais calor para o ambiente, e assim por diante. Então, enquanto houver esse suprimento de vapor d'água, essa nuvem pode ir crescendo, crescendo, crescendo. Então, nós temos uns cúmulos aí que são cúmulos maiores, né? Cúmulos com desenvolvimento vertical. O máximo desenvolvimento vertical que um cúmulo pode chegar é o cúmulo nimbus, que é essa nuvem mais à direita, aí no extremo direito, que é uma nuvem que forma cúmulos, né? E ela vai crescendo, porque eu tenho o vapor d'água, ela vai crescendo, 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 até que ela atinge a troposfera. Quando ela atinge a troposfera, ela se espalha e faz essa forma de bigorna que vocês estão vendo aí em cima. Então, essas são as nuvens baixas e as nuvens com desenvolvimento vertical. Agora, começando de novo lá na esquerda, nós temos as nuvens médias, né? Em nuvens médias, nós vamos ter as altocúmulos, que são nuvens, né, de uma altitude em torno aí de uns 4.000 metros de altitude, 6.000 metros de altitude.
mas que mostram também uma atmosfera com turbulência, porque elas têm esse formato de cúmulos, né? A base lisa, mas elas crescem para cima, então tem esse formato de cúmulos, que a gente fala que são as ovelhinhas, né? Então, quando parece que tem um rebanho de ovelhinhas no céu, geralmente são altocúmulos, né? E temos também as nuvens autoestratos, que é quando tem aquela nuvem, né, de uma atmosfera mais estratificada, só que ela é mais alta. Essa autoestrato geralmente é quando a gente consegue, inclusive, olhar para o Sol e ver a circunferência do Sol, porque ela cobre bastante o Sol, mas deixa passar um pouco da radiação, né? E, começando de novo lá na esquerda, temos nuvens mais altas, acima de 6.000 metros de altura. Essas nuvens mais altas, elas são feitas de partículas de gelo, né? Nessa altura a temperatura já é bem baixa, então a gente quase não tem mais gotículas de água, mas sim partículas de gelo. E, parecida com as altocúmulos, nós temos as cirrocúmulos, são nuvens também de gelo, mas que se formam numa atmosfera convectiva, numa atmosfera que tem turbulência, aliás, então formam esses rebanhos de ovelhinhas também, parecem, né? Só que menorzinhos ainda. São essas nuvens mais altas, mas também mostrando turbulência. Um pouco mais para a direita, a gente tem as nuvens cirros, que são bem comuns também, que parecem esses filamentos, esses fiozinhos, né, de nuvens bem altas. Elas também são nuvens de gelo, né, e ficam bem alto no céu. Além dessas nuvens cirros, nós temos as cirroestratos. As cirroestratos normalmente é difícil de ver. Ela é uma nuvem de gelo, né, bem estratificada, e normalmente nós percebemos a presença dela porque ela cria um halo ao redor do Sol ou ao redor da Lua. Então é uma nuvem que é difícil a gente ver a nuvem, mas a gente percebe que ela está presente porque a gente percebe esse halo em volta do Sol ou da Lua. Essa nuvem normalmente é indicação de frente fria, porque, né, a frente fria, apesar dela ter aquela forma de cunha na superfície, né, como os ventos são mais fortes em altitude, ela chega primeiro em altitude. Então, normalmente, se a gente percebe um halo ao redor do Sol ou da Lua, provavelmente é indicação da chegada de uma frente fria. Essa tabela, ela tenta resumir um pouco as características aí das nuvens, pelos tipos de nuvens. Ela tem também, na coluna do meio, uma sigla que é comumente usada para os tipos de nuvens. Então, nas estações meteorológicas que as pessoas fazem as medições, né, regulares de temperatura, umidade, vento, radiação, etc., elas também fazem observação do céu e anotam os tipos de nuvens observados, né, usando essas siglas aí. Então, cirros, CI, cirrocúmulos, CC, cirroestrato, CS e assim por diante, para anotar que tipo de nuvem que elas observaram e qual a cobertura do céu por esses tipos de nuvens, né? Então, aí vocês veem na primeira coluna a família das nuvens e a altura. Então, as nuvens altas estão acima de 6.000 metros, as nuvens médias de 2 a 6.000 metros, as nuvens baixas abaixo de 2.000 metros e as nuvens com desenvolvimento vertical normalmente começam abaixo de 2.000 metros, mas podem ir, como no caso do cumulonimbus, até a tropopausa, ou seja, até 10 quilômetros de altura. E aí, na última coluna, vocês têm algumas das características, inclusive, né, que nós já discutimos no slide anterior. Agora eu vou mostrar algumas fotos das nuvens para ficar um pouco mais fácil a gente conseguir fazer a classificação delas. Então, essa primeira slide aqui, né, é uma nuvem cirrocúmulos. Então, aquela que a gente falou que parecem, né, umas ovelhinhas, mas bem lá no alto. Então, são nuvens altas, né? Então, todas as nuvens que começam com cirro são altas, são nuvens de gelo. E essas são as famosas nuvens cirros, que nós estamos acostumados a ver também em dias bonitos, assim, de céu limpo, mas tem esses fiapinhos, parece, né, esses filamentos de nuvens no céu, são as nuvens cirros, também nuvens de gelo. Essa foto próxima é de uma nuvem cirroestratus, ou seja, a gente consegue perceber bem leve aí na foto um halo em torno do Sol. Então, nós não vemos a nuvem, mas percebemos esse efeito, né, de formar esse halo em torno do Sol. É uma nuvem de gelo também, cirroestratus. Agora, indo para as nuvens médias, né, então as nuvens que começam com alto no nome são as nuvens médias. Então, aqui altocúmulos, aquelas que a gente
falou que parecem as ovelhinhas, né? Também mostrando uma atmosfera com turbulência. A próxima foto mostra uma nuvem alto-estratos, então aquela que eu falei que dá para a gente até olhar para o sol, né? Uma nuvem mais estratificada, mas que cobre um pouco, né, da radiação solar. E a próxima foto mostra uma nimboestratus. É difícil ver a nuvem, né, porque ela é extensa, então nós vemos o céu todinho encoberto, todinho cinza. Mas tem uns pequenos pedacinhos aí de nuvens, né, que nós chamamos só de fractos, stratus fractus. Então, uma nuvem, são pedacinhos de nuvem aí, provavelmente, né, que se formaram por causa da precipitação. E a próxima foto é das nuvens estratocúmulos, que são nuvens bem frequentes, né? Nós vemos bastante no céu esse tipo de nuvem, estratocúmulos, que são mais alongadas, não são bem aquelas nuvens, né, tão bem definidas, com a base plana e crescendo para cima, né? A próxima foto mostra uma nuvem stratus, né? Então, se essa nuvem estivesse na superfície, nós chamaríamos de nevoeiro, de neblina, mas como ela está em altitude, é uma nuvem stratus, então uma nuvem estratificada. Normalmente, as nuvens formadas por processos orográficos, ou seja, por uma massa de ar que é forçada a subir um obstáculo topográfico, elas formam nuvens estratificadas, nuvens stratus, né? E pode ter até uma garoinha, uma chuva regular, né? Não de tempestade. A próxima foto mostra então as nuvens cúmulos, né? Então são nuvens que a gente vê a base ali mais lisa e elas vão crescendo para cima. Essa próxima foto já mostra uns cúmulos mais bem desenvolvidos. Então, nós já chamamos de cúmulos congestos. Então, elas começaram como as nuvens anteriores, mas foram crescendo, crescendo, né, e ficaram bem mais desenvolvidas. Elas têm desenvolvimento vertical. Então, cúmulos congestos. E a próxima figura, ela mostra novamente todos aqueles tipos de nuvens, mas agora em perspectiva da altura de que cada uma tem. Então, percebam o grande desenvolvimento vertical, né, da cumulonimbus, né? A nimboestratus também é bastante espessa e também provoca bastante precipitação, mas é uma precipitação mais regular, mais constante, não é uma precipitação de tempestade como é da cumulus nimbus, né? Então aí vocês conseguem ver, ter uma perspectiva aí das diferentes alturas das nuvens. Agora, tem também algumas nuvens um pouco mais diferentes, formadas por outros processos, né? Por exemplo, a próxima foto é uma nuvem lenticular, né? Que eu já tinha uma nuvem, mas com ventos muito intensos em altitude, é como se o vento fosse esculpindo a nuvem e faz esse formato aí, né? Que parece, inclusive, uma nave espacial. Então, essa é a chamada nuvem lenticular. Outro tipo de nuvem também relativamente especial, né, é o chamado de contrail, que são as nuvenzinhas que formam atrás do jato de um avião. Então, com a água, né, que sai da turbina, né, dependendo de onde o avião está passando, como está a temperatura, vai condensando ou sublimando e forma essa nuvem aí, que é o rastro do avião. A próxima foto mostra uma nuvem, né, que tem a formação de mamatos. O que é isso? Ela começa a ter essas protuberâncias para baixo da base, né? Então, quando a gente vê mamatos, né, quer dizer que aquela circulação da nuvem está meio que cutucando um pouquinho a base da nuvem para baixo, e isso pode indicar um início de formação de tornado. Não necessariamente vai formar tornado, mas tem um pouco a ver com a formação do tornado, da nuvem começar a ter uma circulação que provoca essa formação aí, né, dessas protuberâncias para baixo da nuvem, da base da nuvem.
Essa outra foto, né, nós temos uma nuvem que é um cumulus congestus, mas formou uma nuvem pileus, né, em cima da nuvem cumulus. Né, então, uma nuvem que formou ali também um pouco por causa do vento, né, no topo da nuvem de cúmulos congestos aí. Então, aqui uma outra nuvem que também forma, né, por causa do vento. Então, o vento sopra aí no topo dessa montanha e depois que o vento passa pela montanha, ele acaba formando essa nuvem, né, que é chamada de banner, ou de bandeira, né. Essa próxima nuvem é uma nuvem que acontece na estratosfera. Então, é uma nuvem, né, não está mais na troposfera, uma nuvem da estratosfera. E ela acaba aí refletindo um pouco de radiação, né, do espaço. Então, ela é normalmente vista só em lugares de altas latitudes, né? Aqui na nossa região não é possível ver. Outra nuvem também, né? A próxima slide mostra uma nuvem chamada de nuvem noctilucente, né? Que também só é possível ver em altas latitudes, porque ela também é uma nuvem que se forma entre 75 e 90 quilômetros de altura. Agora vamos falar um pouco da formação da precipitação. Então, eu tenho nuvem, mas nem sempre que eu tenho nuvem eu tenho precipitação. Então, o que faz com que essas gotículas, né, que formam as nuvens, ou esses cristais de gelo que formam as nuvens, eventualmente se precipitem, né? Então, para que as gotículas de água se precipitem, elas precisam, aquelas primeiras que se formaram, né, quando houve a condensação, elas precisam crescer aproximadamente 1 milhão de vezes, né? E isso vai acontecer normalmente quando eu tenho, né, as nuvens de convecção aí. Então, eu tenho, mas mesmo sem ser as nuvens de convecção, eu tenho dentro das nuvens, eu tenho circulações. Então, eu tenho correntes ascendentes e descendentes, e conforme eu tenho essa circulação do ar, né, e das gotículas dentro da nuvem, né, um dos processos que faz com que as gotículas cresçam é o processo de colisão e coalescência. Então, a colisão é quando as gotículas se chocam, e a coalescência é quando, né, por causa, se essas duas gotas tiverem cargas elétricas opostas, elas acabam se unindo, então coalescem e formam uma gota maior, né, com o dobro de tamanho. E assim por diante, elas vão se colidindo, eventualmente coalescendo, e vão formando gotículas maiores. Agora, esse não é o único processo, e às vezes sozinho não explica, né, a formação da precipitação. Então, nós temos um outro processo, que é o processo de Bergeron. O processo de Bergeron, ele explica por que eventualmente eu vou tendo as gotas, né, as gotículas diminuindo e os cristais de gelo aumentando, né? Então, para que a água se congele, ela tem que estar numa temperatura, né, se eu tiver água pura, ela tem que estar numa temperatura de menos 40 graus Celsius, uma água pura numa atmosfera completamente livre de partículas. Agora, a pressão de vapor de saturação sobre o gelo é menor que a pressão de vapor de saturação sobre a água. Então, se eu estiver numa temperatura abaixo de zero, o vapor d'água, né, ele vai preferir, né, tem que ser, acho que abaixo de menos 4 graus Celsius. Abaixo de menos 4 graus Celsius, o vapor d'água vai preferir solidificar, virar gelo, do que virar água, né? Então, eu tenho, né, na atmosfera água líquida, né, nas nuvens, água líquida com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. E essa água é chamada, então, de super resfriada. Agora, na atmosfera, não há abundância de núcleos de congelamento como há de núcleos de condensação. Então, nós dissemos, né, que a água ela acaba condensando porque tem bastante núcleo de condensação, várias partículas na atmosfera que permitem, né, que favorecem a condensação. O vapor d'água em contato com esses núcleos, né, com essas partículas, ele condensa. E isso acontece também para congelar. Então, tem partículas que favorecem o congelamento, ou seja, se eu estou em temperaturas abaixo de zero, abaixo de menos 4 graus Celsius, eu tenho vapor d'água e tenho um núcleo de congelamento, o vapor d'água vai sublimar, vai congelar, né?
só que eu tenho menos núcleos de congelamento que de condensação. Então, o que acontece é que nas nuvens, principalmente essas nuvens, né, que começam a ter desenvolvimento vertical, surgem cristais de gelo nos poucos núcleos de congelamento e surgem gotículas de água super resfriada nos núcleos de condensação. Então, eu tenho o surgimento das duas coisas, tenho convivência de cristais de gelo e de gotículas de água super resfriada. Agora, como a gente viu, né, que a pressão de vapor de saturação sobre o gelo é menor que para a água, quando o ar está subsaturado para a água, ele pode estar ao mesmo tempo supersaturado para o gelo. Então, o que vai acontecendo é que eu tenho gotinhas de água super resfriada, tenho alguns cristais de gelo, mas daí a atmosfera está subsaturada, então um pouco da água das gotinhas evapora, vira vapor d'água de novo. E daí encontra os cristais de gelo e congela nos cristais de gelo. Então, aos poucos eu vou tendo as gotículas de água super resfriada diminuindo e os cristais de gelo aumentando. Então, esse processo vai fazer com que os cristais vão aumentando, 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 até que eventualmente eles vão ter um tamanho suficiente para precipitar. Além disso, né, nós temos o granizo, que é o quê? Eu tenho essa formação desses cristais de gelo, né, tenho todo esse processo de Bergeron, então os cristais vão crescendo e durante essas correntes ascendentes e descendentes, eles podem pegar mais água, né, e vão crescendo, então vai criando camadas de gelo sobre camadas de gelo, e o granizo vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e por isso que nós temos essas pedras de granizo de tamanhos tão variados e às vezes muito grandes, né, precipitando. Então, eventualmente, né, essas gotas, esses cristais, esse granizo que foi crescendo, ele passa, né, ele chega uma hora que ele não consegue mais ser sustentado pelas correntes ascendentes das nuvens e ele precipita. Então, nós temos a precipitação. Mudando agora um pouco de assunto, né, as nuvens são fenômenos que indicam uma série de parâmetros meteorológicos, né, e uma forma da gente olhar para essas nuvens é através de observação feitas em satélites. Então, os satélites são esses aparelhos que ficam em órbita, né, em torno da Terra, e eles têm uma série de sensores que eles usam para fazer essa observação remota dos fenômenos aqui da Terra e da atmosfera da Terra. Um deles, observar as nuvens. Então, eles têm sensores, esses sensores dos satélites, o que eles captam é radiação eletromagnética, como aquela que a gente viu algumas aulas atrás, né? A gente falou um pouquinho sobre a radiação eletromagnética do Sol e assim por diante, e nós vimos que essa radiação pode estar em várias faixas do espectro. Então, os satélites recebem essa radiação e eles vão separando pelas faixas do espectro, pelas características, né, dessa radiação. Então, por exemplo, as nuvens, elas refletem a radiação visível solar. Então, durante o dia, se o Sol está emitindo, né, radiação solar, né, e a gente viu que a radiação solar, a maior parte dela na faixa do visível, essa radiação bate nas nuvens, as nuvens têm um certo albedo, então elas refletem uma parte dessa radiação de volta. Né? E, além delas refletirem a radiação visível, né, que elas receberam do Sol e refletiram, elas também emitem a radiação infravermelha, que a gente viu, né, que todo corpo que tem temperatura emite radiação infravermelha. Então, elas emitem radiação infravermelha para todos os lados, inclusive para o espaço. Né? Então, os satélites captam tanto a radiação visível, né, solar, que as nuvens refletiram, quanto a radiação infravermelha que elas emitiram. Né? Por exemplo, na frequência de micro-ondas, os satélites também conseguem observar, né, ou chegar a uma medida aí da precipitação. Então, por exemplo, a radiação de 37 GHz de frequência é emitida por gotas de chuva, e de 85 GHz de frequência é refletida, né, por partículas de gelo, e assim por diante. Então, eles conseguem ter uma medida indireta da precipitação também, né, pela observação dos satélites. Os satélites podem ter dois tipos de órbita. Um dos tipos é o geoestacionário, né, são satélites que ficam a uns 36 mil quilômetros de altitude, né, acima da superfície da Terra.
E eles têm um período de rotação igual ao da Terra, ou seja, parece que eles estão fixos no espaço, eles estão sempre olhando para a mesma região da Terra. Então, por um lado, é uma boa medida porque ele vai ter medidas frequentes, né, quase o tempo todo daquela região. Por outro lado, ele vai cobrir uma área limitada, uma pequena área do globo todo. Um outro tipo de órbita dos satélites que nós temos são os satélites de baixa órbita, que estão de 160 a 2.000 quilômetros apenas acima da superfície. Esses têm uma órbita circular que se move, né? Então eles vão varrendo toda a superfície da Terra. Então, por um lado, você, né, de uma determinada região, você vai ter uma frequência menor de observações, porque o satélite passou por ali uma vez, daí ele vai varrer todo o globo, girando em torno da Terra, vai varrer todo o globo até passar por ali de novo daqui a algum tempo. Mas, por outro lado, ele cobre o globo praticamente todo. Dentro desses satélites de baixa órbita, a gente pode ter os que são polares e os não polares também. Nessa tabela aqui, nós temos algumas características, né, dos satélites e de como nós podemos perceber as características das nuvens em relação aos satélites. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, para as nuvens estratiformes, ou as nuvens estratos, né, que tem mais características de uma atmosfera mais estratificada, eu tenho, por exemplo, combinação de estratos e nevoeiros, né, que tem como conteúdo água, muito raramente, ou em lugares muito frios, pode ter gelo, tem uma altura da base de 1 km e tem topos alisados, limites frequentemente bem marcados, definidos pela topografia, né? Embaixo eu tenho, né, a mesma descrição, aliás, para as nuvens altocúmulos e autoestratos. E daí, no próximo slide, eu tenho como é que eu observo esse tipo de nuvem, né, pelos satélites. Na coluna do meio eu tenho na faixa do espectro, né, da radiação visível, por isso VIS, e na faixa mais à direita, né, na coluna à direita, eu tenho como que isso é observado na faixa do infravermelho, né, IR de infrared. Então, no meio ali, para a combinação de estratos e nevoeiros, no visível eu vou ver um branco brilhante e a cinza médio, né, se for mais espessa, cinza médio. E quando é fina, elas podem ter uma aparência menos brilhante. Aliás, desculpa, quando espessa é um pouco mais brilhante, né? Ou com variação de cores. Agora, no infravermelho, eu vou ver um uniforme escuro a cinza médio, variando com mudanças sazonais de temperatura. Difícil detectar quando a diferença terra-nuvem é pequena. Então, por serem nuvens geralmente baixas, é muito difícil detectar pelo infravermelho, porque o infravermelho está relacionado à temperatura, né? Agora, pelo visível, eu vou ter o que foi refletido pela radiação solar. Então, também posso ver desde branco até um cinza, né, dependendo do quanto reflete. E assim por diante para autocúmulos e autoestratos também. Agora, para as nuvens cúmulos, né, se eu tenho as nuvens mais baixas ali, não muito desenvolvidas, eu tenho algumas características, né? Agora, se eu tenho cumulonimbus, por exemplo, que é uma nuvem bem desenvolvida, eu vou ter outras. Então, no próximo slide, aqui a gente vê, né, qual que é a característica dessas nuvens no visível. Então, a cúmulus é medianamente brilhante. Agora, a cumulonimbus ela é muito brilhante, né, porque ela se desenvolve bastante e o topo dela reflete bastante radiação visível de volta para o espaço. Agora, no infravermelho, eu vou ver, né, muito brilhante para o cumulonimbus também, né, porque ela é bem espessa, mas vou ver escuro a cinza médio para o infravermelho quando for cúmulos, né, que é uma nuvem menos espessa. Bom, então já falamos, né, das nuvens e de como a gente pode observar, e essas nuvens, né, quando são nuvens de tempestades, elas têm um ciclo, elas têm um nascimento, que nós vimos lá, pode ser com convecção, presença de umidade, né, tem um desenvolvimento, então elas se desenvolvem e crescem, e depois que nós temos a precipitação, elas vão aos poucos se desfazendo, a gente vai ter o decaimento dessas nuvens e o decaimento das tempestades. Agora, as tempestades podem gerar uma série de consequências, por exemplo, descargas elétricas, que podem criar uma série de problemas para as cidades. Ou podemos ter enchentes, principalmente nas cidades, onde o solo é bastante impermeabilizado.
Temos também, né, podemos ter, quando temos esse tipo de nuvem de tempestade, a formação de tornados e tromba d'água também. Né? Então, aqui mostrando nessas nuvens de tempestade, né, que nós temos uma maior velocidade do vento na parte de cima, né, o que ajuda a formar aquela bigorna ali por causa da tropopausa, e elas vão gerar bastante precipitação na forma de chuva ou de granizo, né, que nós já explicamos. Então, o granizo, né, ele surge quando a gente tem esse ar quente e úmido que sobe, né, e dentro da nuvem a gente tem essas correntes ascendentes e descendentes, e o granizo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Em relação a trovoadas e relâmpagos, né, eles têm uma importância muito grande, inclusive de segurança pública. Infelizmente, nós temos casos de óbitos causados por relâmpagos, né? Então, é importante saber onde eles podem ocorrer para haver proteção das linhas de transmissão de energia e evitar incêndios, porque eles também são causadores de incêndios na mata. As descargas elétricas, né, que são os relâmpagos, elas acontecem e somente quando nós temos as nuvens do tipo cumulus-nimbus, que são as nuvens que têm bastante desenvolvimento vertical, são bem extensas, né, na vertical, bem profundas. Então, quando nós temos e também porque nessas nuvens nós temos a convivência de água líquida e de gelo. Então, a presença do gelo com a água líquida é que ajuda a formar essa polarização. Então, nesse esquema aí, vocês veem que nós temos na parte superior da nuvem uma carga positiva de mais ou menos 24 coulombs. E na faixa do meio, onde nós temos, né, mais ou menos o 0 graus Celsius ali de temperatura do ar, nós temos uma carga de menos 20 coulombs, uma carga negativa. E na base da nuvem, uma carga positiva de 4 coulombs. Então, essa polarização, quando ela encontra uma polarização também na superfície da Terra, acontece então a descarga elétrica, né? E essa descarga gera então um aquecimento muito rápido do ar, né? Então, na próxima transparência vocês vão ver, né, que o relâmpago é essa descarga elétrica, né? E ele aquece o ar por onde passa uma temperatura de 30.000 graus Celsius. Esse aquecimento faz com que o ar se expanda, né? E esse ar que se expande, e essa onda, né, de expansão aí do ar, ela vai se propagando e se transforma em som, que é o trovão, né? Então, quando nós vemos um relâmpago, né, a velocidade com que a luz do relâmpago chega aos nossos olhos é tão grande, né, a velocidade da luz, que é praticamente instantaneamente que o relâmpago cai e que a gente vê. Mas, dependendo da distância que esse relâmpago caiu, nós levamos algum tempo para ouvir o trovão. Então, para cada, né, como a velocidade do som é de 340 metros por segundo, para cada, né, segundo de diferença entre você ver o relâmpago e escutar o trovão, é mais ou menos 1 quilômetro de distância que esse relâmpago caiu de você. Então, uma dica de segurança é que se você escuta o som de um trovão, você está numa região que pode ser atingida por um raio. Né? E só falando um pouquinho em relação às nuvens e ao efeito estufa, né? Então, as nuvens, elas acabam aumentando o albedo, né, da Terra, então elas refletem bastante onda curta de volta para o espaço. E elas acabam aumentando um pouquinho o efeito estufa, né, porque elas... a radiação de onda longa que a Terra emite bate nelas e um pouco volta de volta para a Terra, né? Elas vão absorver e vão reemitir, como elas emitem para todos os lados, elas emitem para a Terra também. Mas quando nós comparamos, né, agora no próximo slide, esses dois efeitos, nós vemos que elas acabam mais causando resfriamento da Terra, né, da atmosfera próxima à superfície da Terra, do que realmente aquecimento por causa do efeito estufa. Então, em geral, o efeito das nuvens é de resfriamento, quando fazemos esse balanço entre o aumento do albedo que elas causam com esse aumento do efeito estufa que elas têm. Né? E esse é o fim da aula sobre formação de nuvens e formação de precipitação.